Queridos irmãos e irmãs, um bom dia. Hoje, nesta segunda-feira, iniciamos mais uma semana, pedindo a graça de Deus para a vida de todos e cada um de nós. Ontem celebramos o terceiro domingo do tempo do Advento e nesta reflexão do tempo do Advento somos chamados sempre na liturgia e na vida a refletirmos sobre a pessoa de Jesus Cristo, a refletirmos sobre quem é Jesus, a refletirmos sobre a divindade de Jesus, queridos irmãos e irmãs, porque o grande diferencial da presença de Jesus em nossa vida é a presença do divino que se encarna em nossa história. E muitas vezes, ainda hoje, também nós temos dificuldades de compreender essa dinâmica de um Deus que se encarna na história da nossa humanidade, de um Deus que assume a humanidade de cada um de nós. O Evangelho de hoje nos traz esta reflexão. Ainda continua na dinâmica do anúncio de João. Como vimos no Evangelho desse final de semana, a pessoa de João é aquele que busca identificar o Cristo por meio dos seus discípulos, e o Cristo então é identificado por meio de suas obras, que manifestam a presença do reino. Assim também no Evangelho de hoje, Jesus Cristo é questionado sobre com que autoridade ele fala tantas coisas e realiza tantos milagres, porque a presença de Jesus, queridos irmãos e irmãs, estava a incomodar a estrutura política, a estrutura social, mas sobretudo a estrutura religiosa do seu tempo. O Evangelho de hoje está no texto de Mateus, capítulo 21, versículos 23 a 27. Quero mais uma vez convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, a inscrever-se no nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá no canal do YouTube, aperte o sininho e todas as vezes que a nossa publicação for para o canal do YouTube, você receberá esta notificação também no aplicativo do seu celular. E também baixe o aplicativo da nossa paróquia, Paróquia Nossa Senhora das Dores, para que você possa continuar assim antenado e informado sobre a nossa vida paroquial. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximavam-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, eles então não nos dará crédito, porque João é tido como um profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao qual Jesus então também disse: eu também não vou vos dizer com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, no texto de hoje, Jesus Cristo tem mais um embate com os doutores da lei, com os sumos sacerdotes, com os anciãos do templo, porque a grande dificuldade daquelas pessoas era entender como era possível a autoridade de Jesus na fala, a autoridade de Jesus nos milagres, a autoridade de Jesus nas tantas realizações que ele fazia, sem Jesus Cristo fazer parte do templo, sem ser um sumo sacerdote. Então a ideia de Jesus Cristo ser de fato o Messias, a ideia de Jesus Cristo ser de fato o Filho de Deus, incomodava as estruturas, queridos irmãos e irmãs, sociais, políticas e religiosas do seu tempo. Assim também cada um de nós, na medida que buscamos uma experiência concreta de fé na pessoa de Jesus Cristo, uma vez, queridos irmãos e irmãs, que permitimos que Jesus Cristo faça parte da nossa vida, também passamos a gerar muitas vezes o mesmo incômodo, como vimos no Evangelho desse final de semana. Conseguimos manifestar os sinais do reino que acontece em meio a cada um de nós a partir da presença de Jesus. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, possamos contar nessa semana com a presença de Jesus. A semana está só começando, o nosso dia está amanhecendo e possamos então perceber
a beleza de Deus ao longo desta semana, que já vai nos colocando aí na proximidade com o Natal do Senhor, a partir desta última semana do tempo do Advento. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua história e que você possa, como eu digo sempre, positivar as suas ações. Ame, perdoe, seja sensível. Aquilo que não deu certo semana passada, com certeza nessa semana o dará, se você assim permitir que Deus possa atuar na sua vida e que o amor seja maior que o ódio, que o rancor, que o ressentimento ou o desejo de ter razão. Que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe a sua vida, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.